Fala pessoal, sejam bem-vindos aí e continuando com o nosso intensivão. Hoje nós vamos tratar sobre o Código de Processo Penal, tá? No concurso aí está previsto, né, cair do artigo 301 ao 310, que fala sobre o quê? Sobre a prisão em flagrante, beleza? Traz aí então todo o processo, né, desde que indicando quando que se considera prisão em flagrante, né, quem pode prender em flagrante e todo o processo até a parte que fala sobre a audiência de custódia, beleza? Então vamos passar artigo por artigo aqui, né? E vou indicar para vocês o que mais cai, o que costuma trocar aí, tá? Todos os artigos desse capítulo aqui são importantes, beleza? Então se atentem aí. Artigo 301, né, diz: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Importante aqui, pessoal, que cai na prova aí, costuma trocar, tá? Poderá por deverão e aqui, né, os agentes poderão, tá? Então inverte aí, vai dizer: qualquer do povo deverá prender e as autoridades policiais poderão. Não, tá errado, tá? Que qualquer do povo poderá, tá? E os agentes e autoridades policiais deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, tá? Artigo 302 diz: considera-se em flagrante delito quem está cometendo infração penal e acaba de cometê-la. Aqui nós estamos diante do flagrante delito próprio, tá? Já na terceira hipótese aqui, considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. E aqui nós estamos diante do flagrante impróprio. Impróprio. E na quarta hipótese aqui, né, considera-se em flagrante delito quem? Quem é encontrado, tá? Então é encontrado, ou seja, não sabia, né, é encontrado, tá? Não é perseguido, ó. É encontrado logo depois. Com o quê? Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então aqui nós estamos diante do flagrante presumido. Presumido. Beleza? Então existem essas quatro hipóteses aqui previstas no Código de Processo Penal, tá? Se atentem a esse artigo que costuma cair bastante também. Artigo 303 diz: nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, né? O que são infrações permanentes, pessoal? São aqueles crimes que a consumação, né, ela se dilata ali no tempo, tá? Por exemplo, seria o crime de sequestro, de cárcere privado, ou seja, enquanto permanece aquela situação, né, de consumação, então se entende por flagrante delito, tá? Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor é aquele que apresenta, né, o preso à autoridade, e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega de preso. Em seguida, procederá ao oitivo das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva as suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto, né, o auto de prisão em flagrante. Então aqui traz todo o procedimento, apresentando lá o preso à autoridade, né, qual que é a sequência? Ele vai ouvir o condutor, vai colher a sua assinatura, né, e vai entregar para ele o termo de recibo de entrega do preso, tá? Em seguida, o que ele vai fazer? Vai proceder ao oitivo das testemunhas, né, que o acompanharam, tá? E depois interrogar o acusado, né, sobre o que está sendo imputado a ele, beleza? E após cada oitiva, né, suas respectivas assinaturas, então vai ser lavrado aí o auto de prisão em flagrante. Parágrafo 1º diz: resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Então, resultou lá das respostas, né, que a fundada suspeita, ou seja, né, que existem indícios, tudo indica, né, que realmente houve crime, etc e tal, que está em situação de flagrante delito, então vai recolher o preso ali, né, o suspeito à prisão, tá? Exceto no caso que, né, que se livre solto ou no caso dele prestar fiança, beleza? Parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Se atenta a isso daqui, pessoal. Costuma cair falando que a falta de testemunha impedirá o auto de prisão em flagrante. E vai estar errado, tá? A falta de testemunhas da infração não impede o auto de prisão em flagrante. Mas nesse caso, com o condutor, deverão que assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Parágrafo 3º diz:
Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Então, se atenta aqui que nas duas, né, situações aqui existem 2 pessoas ou 2 testemunhas, tá? Uma, né, quando não existe ali testemunha, né, que não, e na falta de testemunha não tem o impedimento do auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, né, junto com o condutor, deverão assinar pelo menos 2 pessoas ali que hajam testemunhado o quê? O crime, né? Não, a apresentação do preso à autoridade. A segunda hipótese aqui, né, quando o acusado ele se recusa a assinar, não sabe assinar ou não puder fazer lá, mas como assim o acusado não pode fazer, né? Por exemplo, se o cidadão, né, apanha durante a situação de flagrante delito lá e acaba indo parar no hospital e não consegue, né, assinar, tá? Ou não pode assinar naquele momento. Então, quem que vai assinar? 2 testemunhas que tenham ouvido o quê? A leitura na presença do acusado, tá? Parágrafo 4º da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre o quê? Sobre a existência de filhos, as respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Artigo 305, desculpa. Na falta ou no impedimento de escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o quê? Compromisso legal. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados a quem? Aqui é muito importante, pessoal, costuma cair bastante também. Então, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre, né, serão comunicados imediatamente a quem? Ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa que ele indicar. Aqui também muito importante, ó, parágrafo 1º, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, uma cópia integral para a Defensoria Pública, tá? Então tem o prazo de 24 horas, né, após a realização da prisão, de se encaminhar aí o auto de prisão em flagrante, né, para o juiz competente. E caso ele não tenha nomeado um advogado, né, envia-se uma cópia aí, então, para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas, tá? Então, o preso recebe ali uma nota de culpa, tá? Que vai ser assinado pela autoridade, né? O que vai constar na nota de culpa? O motivo da prisão, o nome do condutor, ou seja, quem prendeu, né? E, no caso, também as testemunhas ali. Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizeram o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não for a autoridade que houver presidido o auto, tá? Então aqui, né, quando ele pratica algum fato, né, na presença da autoridade, ou seja, algum crime ali, né, alguma situação que ele pratica, né, por exemplo, na situação ali diante do delegado, tá? Ou diante ali, né, do juiz em alguma situação, tá? Então ele comete um crime ali, ele tá em situação de flagrante delito, então quando ele praticar, né, quando o fato for praticado em presença de autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, ou seja, a narração do fato que ocorreu, a voz de prisão e a declaração que fizeram o preso e os depoimentos das testemunhas, beleza? Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Artigo 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante, tá? Então, tem que primeiro lavrar o auto de prisão em flagrante, tá? Se ele se livrar solto, né, deverá ser posto em liberdade. Artigo 310, muito importante aí. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover o quê? Aqui vai falar sobre a audiência de custódia, né? E para que serve a audiência de custódia? Então, na audiência de custódia vai estar quem? O acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública
e um membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. O que ocorre na audiência de custódia, então, pessoal? São 3 hipóteses aí, né? Ou vai ocorrer o relaxamento da prisão, né? Relaxar a prisão que foi ilegal, ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312, né, do Código de Processo Penal, tá? E se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, existem essas 3 hipóteses, beleza? Então, ou vai relaxar a prisão legal, né, que vai ser considerada ilegal, ou vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, tá? A preventiva serve aí para manter aí, né, devido ao processo legal, impedir a fuga aí do preso, no caso, do acusado, né? E também, né, evitar que ele continue cometendo ali crime, né, se houver situação em que ele continue com a conduta delitiva ali. Tá? Ou conceder a liberdade provisória, né, com ou sem fiança. Então, existem essas 3 hipóteses aí que pode ocorrer na audiência de custódia, beleza? Parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo auto de prisão flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23, né, do Código Penal, o que fala aí, então, né? Se o juiz verificar que ele, pelo auto de prisão flagrante, que o agente praticou o fato, né, em situação do quê? De excludente de ilicitude. Lembra lá quais são os excludentes de ilicitude, né? Não há crime quando o agente pratica o fato o quê? Em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, tá? São as situações aí, ou hipóteses, né, de excludente de ilicitude, onde não há crime, tá? Então, se o juiz verificar que ele tem uma excludente de ilicitude, né, poderá fundamentadamente o quê? Considerar o acusado liberdade provisória, mediante termo do quê? De comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Então, pode ser revogado, né? Se ele não comparecer aos atos processuais, tá? Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, tá? Então, existe situação em que deve-se denegar, né? Ou seja, não pode ter a liberdade provisória. Quando? Quando o agente ele é reincidente, tá? Quando ele se integra em uma organização criminosa armada, né, ou milícia, ou que ele porta arma de fogo de uso restrito. Se atentem a esse parágrafo 2º aqui, beleza? E parágrafo 3º diz: a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo, né, que prazo que é esse? 24 horas, tá? Responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão, tá? Em parágrafo 4º, transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea incidirá também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Tá? Então, após 24 horas, né, se não realizar a audiência de custódia sem uma motivação, né, idônea, enseja no que? Na ilegalidade da prisão, ou seja, aquela prisão em flagrante se torna ilegal e deverá ser relaxada pela autoridade competente, tá? Então é isso, pessoal. É o que vai cair aí na parte sobre o processo penal, né? Aí para o concurso da GCM de Cotia, beleza? Então fizemos uma breve revisão, né? Um breve resumo aí, indicando para vocês o que mais cai, tá? Mas é importante que, como eu sempre digo, tem que ler, pessoal. Tem que ler todos os artigos porque são todos importantes, beleza? Então, pessoal, brigadão e até o próximo intensivão.